Lá na SCAR tem música, tem teatro, tem dança, tem audiovisual, tem artes visuais e tem podcast. Estamos aqui de novo reunidos, nós quatro, os quarteto fantástico. Estão aqui à minha esquerda a dona Edilma Alemanher. Oi. Temos aqui também Samuca Chiodini. Hello. Temos também Fran Shimanjuki. Olá. Acertei? Isso. Ó, viu só? Tô ficando bom Tá no nome quase. da Fran. Não vou mais chamar ela Mais de um Fran do pouquinho. violino. Tema de hoje, galera. Tema de hoje, vamos falar de quê? Popular versus contra erudito. Versus contra. Raso sem. Popular e erudito. Popular versus erudito. Mas precisa ter Versus briga? não, é. Precisa ter briga entre os dois? Precisa não. Não precisa, né? Acho Não, que não. música é música, arte é arte. E todo mundo anda junto, né? É uma língua só, né? E a questão, já começou? Já, tá começado. E clássico erudito, qual é a diferença? Clássico Aí. é um tempo, é um período. Um período histórico? Erudito é o gênero, o tipo de música que ele é. Na verdade, assim, né? Erudito, né? A erudição, né? Esse verbo, ele vem do estudo, né? Erudito é um estudioso, né? Então, uma pessoa erudita é uma pessoa estudiosa, uma pessoa que lê muito, uma pessoa que tem muito conhecimento, ela é um erudito. Isso em qualquer área, né? Então, a música, ela se distingue, na verdade, assim, né? A música, ela criou esses rótulos, né? Entre erudito e popular, para distinguir músicas que eram, vamos dizer assim, de uma origem barroca, né? De uma origem clássica. Então, para as músicas feitas na contemporaneidade, né, nos tempos mais modernos. Então, mesmo assim, essa linha, né, de divisão não é uma linha clara e bem, vamos dizer assim, bem dividida, né, vamos dizer, onde começa um, acaba outro. Elas se misturam, né, a música erudita com a música popular. Né. Então, é uma linha, uma cronologia do tempo, né, que é feito. Então, a música clássica, né, respondendo ali a pergunta da Edilma, ela contempla os primeiros períodos, né, da música. Então, a música da época de Bach, né, então a música antes da fase do romantismo, né, antes dessa fase romântica, né, onde a gente tem Beethoven e outros compositores, Mozart. Nós aqui que trabalhamos, né, muito com música, a gente sempre vê essas discussões e tal. E por que tem essa discussão e por que, de alguma forma, tem até um certo preconceito em relação a essa questão, né? Esse é música popular. Tem vezes que eu ouço uma entonação de voz que, tipo assim, o popular talvez não é tão bom quanto o erudito. Isso é histórico, né? Ao longo dos anos eu ouço essa discussão. E assim, né, é uma questão de percepção, né? Uma questão de percepção, e percepção a gente entra numa questão estética, né, do que é bom e o que não é bom. E o que me agrada, o que não agrada. Então, assim, e a história de toda a arte, ela é repleta disso, né? De coisas que agradam e desagradam o belo, né? Então, isso desde do princípio, a gente já tem relatos de músicas que eram proibidas de serem tocadas, porque não agradavam a certos reis ou a certos mandantes daqueles tempos. Cortem as cabeças. Né? Mas isso não só na música, né? A gente está falando aqui desse conflito, a gente pode levar para arte visual, por exemplo. Você pega um modernismo, um pós-modernismo, em contrapartida com o realismo, né? Ainda tem esse preconceito também de se o quadro não for um negócio, né, que é quase uma foto de tão, né, se for um desenho tão realista, tão verdadeiro, parecido com foto, parece que não tem valor. Né, aquela velha história de um quadro muito expressionista, modernista, sei lá, um Pollock da vida, que olha e fala, não, mas meu filho de 5 anos também faz isso, parece um desenho de uma criança. Né, na literatura também você tem exemplos aí de tipos de literaturas que são menos valorizadas, tipo uma ficção científica, o próprio, né, história em quadrinhos. Então eu acho que o papo aqui é bem amplo, né? Com certeza. Não ficamos só na música. Apesar de termos 2 músicos na mesa. Então, eu vou voltar para a música. A gente há pouco estava ouvindo Raça Negra. Raça Negra é popular ou é erudito? Então, é popular, né? E o que distingue ele entre um e outro? Qual é a marcação? Assim, isso aqui é popular. Então, principalmente o momento, né,
temporal, né? Então, né, o erudito, ele já é... Vamos dizer assim, a gente não tem agora o neo-erudito, né? Então, o neo-erudito, ele já seria o quê? O contemporâneo, né? Que entra numa outra linguagem de música erudita, né? Que também, assim, eu não sei, né, te dizer, assim, qual é a polícia da música aí que diz até onde vai outra, Uma né? orquestra pode tocar música popular? Pode, né? Pode, meu Deus. Fran, você que é do violino. Um violino, cabe para um violino música popular? Claro, com certeza. Tem bastante gente já hoje que, inclusive, leva como carreira, né? Toca solos de música popular. Então, é uma coisa que é tão complexo quanto uma erudita. E na internet, hoje, eu acho que assim, né, até esse contraste, né, a gente vê muito assim, instrumentos que vêm de uma escola erudita tocando música popular e vice-versa, né, tem uma atratividade muito maior para o ouvinte, né, porque é a descoberta, né? Como é que uma harpa está tocando Guns N' Roses? Como é que uma guitarra distorcida está tocando Bach? Sabe? Então, esse contraste, esse contraponto entre as linguagens, também hoje a internet traz para a gente como uma nova possibilidade, né? A internet, ela só distribui isso, né? Mas os músicos, né, vêm trazendo esse contraste, essa busca dessa linguagem, né, no seu instrumento, experimentar uma outra linguagem, uma outra forma de estudo também, né? Porque tudo isso reflete já desde o começo, né? Assim como uma língua, né? Então, eu vou aprender a falar inglês ou eu vou aprender a falar alemão. Se eu aprender os dois ao mesmo tempo, né? Então, eu posso confundir as coisas, mas eu posso aprender um, posso aprender o outro, certo? Então, e as duas línguas vão funcionar, só que um na Alemanha, melhor, outro, né, nos países de língua inglesa, melhor. Então, mas ambas as línguas são ótimas e funcionam perfeitamente. Então, a música, né, a gente consegue subnichar muito mais, né, hoje do que erudito e popular, né? Então, por isso que é difícil dizer, isso aqui é erudito ou é popular, né? Isso aqui é um erudito contemporâneo ou é um popular, sabe? Ou isso aqui é um popular já puxando para o clássico, assim, uma coisa muito clássica, sabe? Então, quando eu falo clássico, assim, né, já trazendo para essa linhagem dos grandes compositores, né? Caio, marca, né? agora mudando um pouco da música, indo para outra área, e acho que é uma área que você, Caio, vai poder falar um pouco para nós. Na literatura, quais são os compositores, e aí fazendo essa comparação entre erudito e popular, quais são os autores, melhor, que nós podemos, autores e livros que a gente pode, esse aqui é do erudito e esse aqui é do popular, fazendo essa analogia? Vixe, eu não sou professor de literatura, mas você pegar aí por vestibulares e pelo que a gente aprende na escola, você vai ter lá Machado de Assis, você vai ter, sei lá, Lima Barreto, mas aí... São os eruditos do Brasil, né? Então, eruditos tentando fazer esse paralelo, assim, porque cada um tem o seu... Porque a gente tem, por exemplo, William Shakespeare, né? Que é um grande erudito. Mas a literatura também tem os seus movimentos, também tem romantismo, também tem barroco, também tem modernismo, pós-modernismo, então tem... Eu não sou um especialista em história da música, assim, nunca me interessei em ser também, sabe? Gosto, assim, de conhecer partes da história, sabe? E tentando transformar essa história sempre dentro do contemporâneo, sabe? Mas nunca me especializei em um estilo de música, por exemplo, erudito, sabe? Um estilo de música muito rotulado, assim, né? Então, mesmo assim, o jazz, né? Que foi uma escola da qual eu, né, vivi mais tempo, assim, eu nunca consegui, assim, tipo, eu vou ficar nessa escola, sabe? Limitado ali dentro desses padrões que um rótulo te põe, né? Então, eu acho que sempre o experimentalismo, para mim, é o que rompe as barreiras de todos esses rótulos, sabe? Mas isso é o que tu acha, porque também não tem certo e errado. É o que eu acho, É por isso que é eu que só deixando falando. Claro para o que outra pessoa acha, ela que fale. Tudo que sair daqui é o que eu acho. Já fique registrado. Não é lei nem nada. Mas para o aluno, né, para aprender,
tem alguma regra também ou também não? Então, Tem que começar pelo erudito para depois pro popular, tem que dominar um para poder ser bom no outro ou nada a ver? Escolas, né? Escolas e objetivos, né? Então, das escolas, né? Escolas, quando eu digo, não é escola Sky, ou escola X, escola Y, né? Escolas de ensino, né? Então, a escola erudita, né? Ou a escola popular, então a escola do jazz, a escola da música barroca. Então, isso o professor, na verdade, é muito assim, ele é o espelho ele é o que vai, né? O espelho desse, é o modelo, né? Não o espelho, mas é o modelo desse aluno que vem aí. Então, se o professor ele tem uma linguagem, tem vamos dizer assim, uma história com o erudito, com certeza é importante ele mostrar para o aluno essa história da qual ele, né, contemplou. Porque essa é a forma, né, que a gente ensina alguém, né, do que a gente tem, né, do que a gente aprendeu. Então, assim, a necessidade de um erudito para qualquer pessoa, não é necessário. Ou a necessidade do popular para todo músico também não é necessário. Eu já ouvi alguns professores comentando que a base de formação está no erudito. Então, lá é a base. E aí, depois, você pode ir para qualquer área que você vai conseguir, com mais facilidade, se desenvolver em outra área. Mas a base é no erudito. Isso é um mito? Mito. Eu também diria que é mito. Mito e, assim, coisa de professor velho, né? Sabe? Criado numa escola da qual tem um cabresto que tu tem que seguir aquilo ali, né? Sim. E isso existe até hoje, né? Professores que seguem metodologias arcaicas, vamos dizer assim, e eu não diria que não funcionam. Funcionam para um certo nicho, para um certo público, certo? Então, né, tem concertistas, né? Principalmente assim, público de alunos concertistas, né? Que querem ser solistas, concertistas. Então, eles têm uma escola muito rígida, da qual eles têm que passar por uma formação como todo mundo passou, assim, vamos dizer, né? Uma formação clássica, né? Erudita, né? E deixando claro que Aí entre depois erudito, ele vai escolher o que ele quiser. Né? entre erudito e popular é que já não está falando de qualidade. Sim, sim. A gente está falando estritamente de estilos, né? estilo E musical. Linguagem musical. Muito bem, mas voltando para os livros, porque para mim ainda ficou um pouco... Ficou pouco claro para ti? Ficou pouco claro, Caio. Por favor, convoquem, entre na sala Carlos Henrique Schroeder. Então, quando você falou dos livros, eu já ia falar, não, mas calma aí, nós temos um escritor jaraguaense que tem Que está nos livro vestibulares que aí, né? fez- Que acaba sendo um pouco esse selo de qualidade, né? Então, quem sabe que já você um convidado para a gente chamar aqui, né? meu Deus. Não, a literatura, ela sofre a mesma questão, né, até onde eu consigo enxergar, a mesma questão da música, da arte visual, até da dança, né? Você pegar a dança também, o balé clássico é o balé clássico, tá lá no pedestal, né? Isso mesmo, Aí, é bem isso. uma dança contemporânea, meu Deus, o que estão fazendo aí no palco, né? Então tem a literatura a mesma coisa. A literatura, a poesia concretista, por exemplo, sofreu preconceito pra caramba quando surgiu. E, de novo, história em quadrinho é uma arte, a nona arte, né, que se fala, também tem um preconceito danado, como sendo coisa de criança. Exatamente. Né? E, meu Deus, tem histórias em quadrinhos mais adultas que muito livro. Né? Então, acho que tem essa questão, tem esse problema. A crônica, né, sofre muito também. E assim, ó, até completando essa ideia do Caio, olha só, a questão assim da origem dessas artes, né? Agora pegando ali esse gancho dos livros, do gibi, da literatura mais popular, né? Olha só, literatura mais popular. Essa literatura popular, né, que a gente tem, né? Ela é às vezes banalizada até por questões históricas, sabe? A música, pelo menos, traz muito disso, né? Essa música erudita, a música clássica, ela vem do quê? Dos reis, do povo branco, europeu, né? Já a música popular vem da onde? Dos negros, dos escravos, sabe? Uma música que já vem, né? Ela já vem marginalizada do berço, né? Então, até essa questão que tu colocou antes, o erudito não é melhor que o popular, mas tem essa visão.
Não, mas ele sabe? só é diferente. Existe esse mito ainda, né? Existe esse preconceito, né, social, que quem toca erudito é... Mesma coisa o balé, também era uma dança feita para rei e rainha. Ou quem lê um Machado de Assis, em compensação a quem lê um gibi, sabe? Então, sabe? Quem lê Machado de Assis é um leitor mais erudito. E pegando nessa linha, e que também para mim soa muito estranho, a questão de quem produz, o artista que produz coisas manuais, como o artesanato, que de alguma forma também tem essa questão, né? Não é tão assim, né? É diferente das artes visuais, claro, mas continua sendo um artista e com criações maravilhosas. E as criações, assim, falando nisso, assim, essas criações de rua, sabe? Por exemplo, o grafite, sabe? Que é uma coisa altamente marginalizada, sabe? Outras artes, assim, como essa arte bem nacional que a gente tem de nordestina, arte, sabe? Os regionalismos. Regionalismo, sabe? Então, essas coisas, assim, são sempre diminuídas, assim, dentro desse campo artístico, né? Já vindo por quê? Por causa dessa história. Por causa da origem, né? Da origem, justamente. Então, essa origem faz com que hoje nós, os consumidores já finais, a gente já venha com uma bagagem, né, ancestralizada dessa música ou dessa arte, né? Então, para nós ver um Pollock lá, em relação a um Picasso, é muito mais... o Picasso é... Mas muitas vezes a pessoa nem conhece, ou nem recorda de algum quadro de Picasso, mas é porque o nome já está tão massificado. Mas acho que a referência até vai mais atrás, né? Vai no Leonardo da Vinci, Exato, vai no Da Vinci, período... que mesma coisa. Mesma coisa. Renascimento ali, que também era feito para os nobres, era feito por encomenda, nobres, né? Era coisa de rico, de rei. E assim, né? Até hoje, o que vocês acham, né? A gente aqui, né, trabalha dentro de um centro cultural, sabe? Onde hoje a gente tem a possibilidade ainda de ter bolsistas, ter projetos sociais, onde gente com menos renda tem acesso. Mas majoritariamente, pensando a nível mundial, quem que pode hoje viver de arte, estudar arte, consumir arte só por arte? Quem pode? Ricos, de novo, né? Uma camada muito pequena social consegue, assim, né, consumir. Aí a gente abre o quê? Os parênteses, né? Que são os projetos sociais e essas aberturas que hoje em dia quanto mais a gente tiver, mais popular vai ficando a nossa arte, né? E até em uma conversa anterior nós falamos sobre a questão da internet e quanto veio para tentar diminuir um pouco essa barreira entre o consumo da arte. E que, claro que é diferente esse consumo de estar aqui num teatro, por exemplo, assistindo uma peça teatral, do que algo que vai passar num YouTube ou numa TV, um canal aberto, alguma coisa assim. Mas, de alguma forma, parece que estamos ampliando esse acesso. E aí, até entrando um pouco na questão das leis de incentivo, que, de alguma forma, possibilitam que alguns artistas consigam viver disso. E aí, claro que eles vivem de fazer performance, dar aula, eles fazem várias coisas nesse meio, mas que vai... ampliando um pouco o leque de possibilidades, mas ainda o caminho é gigante, né? Dessa questão do erudito, do popular, dessa questão do que é bonito, do belo e do que não é, e de quanto mais os artistas conseguem viver somente de produzir arte, né? E ainda assim, os artistas, a gente colocando os artistas, já são os que já vivem, né? Sim, sabe? Os sim, que já quem fazem tá entrando arte. nesse mercado... E quem está entrando, né? Sim. Hoje, assim, tipo, uma pessoa que está entrando numa faculdade de música, assim, sem saber para onde ela vai trabalhar. Né? É muito, sabe, é um caminho muito arriscado. Sabe? É uma profissão arriscada. Muito arriscado, né, eu vejo aqui nossos alunos, por exemplo, de piano. A gente tem lá 70 alunos de piano. Aí depois você fica pensando no universo de orquestra, no universo de banda. Quantos pianos você tem numa orquestra ou numa banda? É um.
E nem toda música tem piano na partitura. E ainda assim, ó. Agora, violino tem um monte, né? Mas em compensação, se tem 70 de pianos para um, violino tem 2.000 para 10. Também tem bastante gente, né? Proporção também não é. Proporção é a mesma. Mas imagina só, voltando ao piano, porque aí passa num concurso, numa OSESP, numa grande orquestra, ou enfim, entra para uma banda renomada e aí, opa, tô bem. Aquela vaga, né, se nada acontecer com o artista, fica lá por 30 anos, que não abre uma outra oportunidade. Então, é complexo. É um mercado muito pequeno. É um mercado ainda muito pequeno. Agora é que a gente vê na questão de propaganda, estão usando muito, né, esse tipo de produção também, que de alguma forma tem outras formas, né, do que ser só um músico instrumental, ou um concertista, um performance, também tem outras camadas aí que consegue trabalhar, mas é complexo. A gente não tem um mercado tão grande como tem nos Estados Unidos, por exemplo, do cinema, né? Que tem muita produção de música. Cinema, Broadway, aí tem... Mas é também focado, né? Sim. É lá. Mas é que é um mercado grande, né? É isso, que aqui ainda, né, a gente ainda tem vive num oásis aqui cultural, né? Que é aqui a SCAR, Jaraguá do Sul, né? A nossa região aqui de Santa Catarina, norte de Santa Catarina, né? Ainda a gente é bem provido de cultura, né? Sabe? Se a gente colocar dentro de uma média nacional, a gente está muito bem, sabe? A gente ainda vive no oásis, mas se a gente pegar assim a grande massa, o acesso a esses projetos culturais, a essas leis de incentivo, sabe? Que chegam na boca do povo às vezes como, isso aí é ajuda para vagabundo. Sabe? É isso que às vezes chega na boca do povo. Ou é só, não, isso aí é só para encher a conta lá da Ivete Sangalo, dos grandes artistas com leis rouanês e afins, sabe? Isso assim, então, essa produção cultural independente que a gente tem aqui, muito se deve ainda, né, a essas leis de incentivo, né? Essas pequenas ações que a gente ainda tem, né? Então, se a gente tiver muito mais ações, a gente vai ter o quê? Muito mais mercado, né, para os artistas sobreviverem, né? É o que uma visão que eu tenho assim, né, da busca que a gente hoje tem, o artista como sobreviver. O que ele tem? Ele tem busca de aumentar a força dele perante o Estado. Não, e o que eu acho muito É um povo lindo. Um povo muito surreal claro, as leis de incentivo são extremamente importantes, principalmente para o período de formação, né? E para garantir esse acesso, mas aí, neste aspecto, o movimento, o erudito, precisa de mais incentivo ainda, talvez, do que o popular, porque o popular consegue, talvez, outros mecanismos de vender cachê e tudo mais, e aí pegando uma Ivete Sangalo, né? Eles conseguem vender ingresso, conseguem... porque a palavra... Eu comecei a falar pensando na palavra sobreviver que você fala. Está tão na cabeça do artista, principalmente o artista de base como nós, de ganhar o suficiente para sobreviver, né? Dá um sentimento assim, putz, não é para isso, né? O artista precisa ganhar para viver, para ter uma vida... de qualidade, assim como qualquer outra profissão, né? Então, mas sim, as leis de incentivo para o período de formação é extremamente importante. E aí voltando para a música, fora os que vão para casamento, tocar em casamento, fora tudo, né, que começa a mudar em relação a outros... O mercado é muito grande, né? Essa é a realidade, né? O mercado é muito grande. Mas agora a fatia que sobra para o produtor ali, individual, é muito pequena. Mas o mercado popular é grande. É grande, é. E o que é valorizado é o erudito. Esse aqui é muito... É que assim, né? O mercado popular, ele é grande, né? É porque assim, existe... Até agora, assim, a Edilma estava falando e eu estava aqui pensando, né? Ela estava falando popular, Ivete Sangalo,
né? Esses grandes nomes, assim, né? A gente citou a Ivete Sangalo aqui, né? 2 vezes já. Poeira. É que eu sou fã dela. Ela é grande, né? Bem grande. Então, mas assim, existe o popular e o popularíssimo, vamos dizer assim, né? Que é o mainstream, né? Que a gente diz, né? Chamava antigamente, né? De mainstream, né? Que é essa minúscula fatia, né? Que está lá em cima na indústria da música, assim como tem no cinema. Sabe? A gente tem produção cinematográfica a rodo acontecendo. Agora, produção cinematográfica que chega num big screen lá no cinema mesmo, são pouquíssimas, sabe? Agora, música é o mesmo esquema, né? A música popular, ela não precisaria de incentivo porque ela, tipo assim, ela consegue se manter. Não tem nada a ver isso. Quem consegue se manter é o mainstream. Sim. Sabe? Não a música popular. É a mesma coisa que achar que o salário do jogador de futebol que está na seleção é a média do salário dos jogadores de futebol do Brasil. Tipo isso, né? Mas é basicamente isso, né? Tipo, a gente tem o jogador de futebol que joga aqui no Jack e tem o cara que joga lá no Cristiano Ronaldo, que um post custa quanto? É o nome que eu sei. Nossa, não lembro agora. 2 milhões de euros lá. Meu Deus. Vai cobrar em Libra agora que ele está indo para Inglaterra. Mas, enfim. Mas acho que esse contraditório que é difícil de entender, né? Como que quando se fala em arte, a gente só pensa, e põe a gente mesmo, porque a gente foi criado assim, né? Você falou em arte, você pensa em Leonardo da Vinci, você pensa em Beethoven, né? Você pensa em Shakespeare. Sim, né? Os grandes nomes. Você só pensa nesses grandes nomes que Por que já os viraram... grandes nomes? Se tem tantos outros grandes nomes, mas já tá tão na nossa cabeça Mas isso. não é em vão que são grandes nomes. Não tô ninguém dizendo que eles tira. não são grandes nomes. Mas eles são assim, Mas, a tipo, referência central de tudo. Então, assim, mas né? começa a falar, os grandes nomes. É que nem Mas assim, se a gente falar de bossa nova, qual é o primeiro nome que vem à cabeça? Ih, vem 2 junto pra mim, João Gilberto e Tom Jobim, mas tudo bem. Tá entendendo? Esses são os grandes nomes da bossa nova, né? Então a gente não tem como fugir disso. Tem outros bossa nova? Tem muita gente da bossa nova, mas, pô, Tom Jobim, João Gilberto, né? São 2 caras assim que eles simplesmente selaram ali uma fama, um legado musical ali dentro que não tem como, né, tu superar essa... É como esses grandes nomes das artes aí, os Leonardo da Vinci e Michelangelos e afins. Não tem como tu falar em arte e não pensar nesses caras, né? Em Beethoven. Beethoven. Mas será que é só porque tem a questão da origem, que nem você falou, da questão né, de ser da nobreza e tal? Ou será que também tem a questão tempo? Porque uma coisa que você... É um sinônimo até de qualidade para qualquer tipo de arte, é o tempo que ela dura. Pensando... Sim. Né, O esquecendo. atemporalismo. Assim. Claro. Hoje, ainda mais que mesmo a gente vivendo num tempo que algumas peças de arte duram 24 horas no Instagram só. Mas tem, por exemplo, no cinema, tem uma brincadeira que é o teste dos 15 anos. Você pegar um filme e depois de 15 anos assiste ele de novo, para ver se ele ainda é bom. Se ele ainda é bom. Né? E você pega lá Leonardo da Vinci, etc. Pô, são séculos que a arte está lá. E ainda você olha hoje e fala, você fica impressionado. Né? Você lê uma peça de Shakespeare, você ainda fala, pô, isso aqui ainda é atual. Né? Que praga, que o ser humano não mudou nada ainda, continua a mesma coisa. Tu pega uma obra de Bach, é a mesma coisa. Também. Não tem ainda uma nota para trocar, não tem nada, né? É incomparável. Sabe? Esses caras, eles vêm de uma época, assim, né? Uma época, eu acho, tão primária, assim, a tudo, o conhecimento que a gente tem, assim, que fica até complicado, assim, de a gente falar sobre essa arte, porque ela se torna genial, né? Sim, mas algo que... mas será que em 3067, né, nossos sim, descendentes vão ouvir Satisfaction dos Rolling Stones e não vão achar a mesma genial, coisa? Também vão achar tão genial quanto a gente acha Bach hoje? Quem sabe? Né? Não vão achar tão erudito, não vão achar... Mas calma aí, Rolling Stones são eruditos. Clássico é. Desculpa aí. Mas se a gente, assim, né, levando nessa mesmo parâmetro aí, se a gente pegar assim, né, quando ali o pessoal dos anos 70 ali, né, que viveu os anos 70, não é o meu caso, mas que viveu ali, que contemplou a música dos anos 70, né? Então,
o pessoal que contemplou aquela música ali, mas que também contemplou a música dos 40, dos 50, eles achavam aquela música meio subversiva, né? Rock and roll, aquela distorção, todo aquele arranjo diferente. Então eles vinham de um berço onde, pô, a gente ouve música clássica, ou a gente ouve, né, uma big band tocando, uma música muito bem arranjada, certo? Então uma música mais televisiva, né? Então, ou radiofônica na época, né? Então, quando chegou essa nova linguagem, assustou, né? E as pessoas, pô, isso aqui não é bom. O bom é aquilo que tinha lá. Mas isso é sempre, né? Sempre, em tudo, né? na Então, arte. e agora, o que tudo. acontece? Até no futebol, Não, de na novo. moda. Mas hoje o que acontece? Se a gente pegar assim, as músicas dos anos 70, que eram já consideradas subversivas ali, hoje a gente usa como matéria de estudo, sabe? Hoje já tem, vamos dizer assim, conteúdo suficiente para a gente estudar essa linguagem, esse ramo da música ali dos anos 70, o rock, né? Esse rock setentista aí. Aí, agora, as músicas que a gente está ouvindo agora, nós que gostamos de... Né? Barões da Pisadinha. Daí a gente ouve uma coisa muito nova, assim, e a gente pensa, putz, acabou a música boa, né? Que tinha do meu tempo, sabe? Então, essas músicas vão ficando, eu acho que assim, vai dando esse tempo e a música vai ficando, as que vão sobrevivendo vão ficando clássicos, assim, né? Como, que nem tu diz, daqui 1000 anos, será que o Rolling Stones vai ser ainda uma banda clássica? Isso a gente vai ter que ver se eles sobrevivem assim como o Bach sobreviveu, né? Sim. Porque o Bach, né? Se a gente pegar um cara que é um primórdio assim da música, né? Heinz, Bach, esses caras assim, então a música deles é assim, ela é berço para todas as outras composições, né? Então o Rolling Stones, ele já vem disso, né? E a gente não tem assim registros antes disso, né? Quem que influenciou essa galera da música clássica? Quem que influenciava o Michelangelo? Sabe? Quem que eram as influências dessas pessoas? Porque a gente tem registro depois disso, né? Não, até tem um pouco antes, mas tem, realmente tem muito menos do que... Não, tem menos e o alcance era muito menor, porque hoje tem os influenciadores, né? A gente consegue ser influenciado de diversas formas porque está o acesso, mas na época, como que você até buscava material para poder se influenciar, né? Para poder beber daquela fonte? E no começo, aqui antes da gente estar gravando, até o Caio estava me mostrando ali quem que é o cara do Fresno, né? O Fresno, o Lucas. O Lucas Fresno ali, analisando um pagode dos anos 90 estruturalmente, o que rola ali. Então isso já é estruturalmente nota a nota, né? Nota, né? Harmonia, melodia ali, o que está acontecendo. Então isso ali já é o quê? Já é uma prova, né? Uma prova, assim, mas uma amostra de que tudo que a gente tem hoje já é transformação do que já vem vindo, sabe? Então, o que a gente cria, né? Nada é criação 100%, né? Tudo é transformação, né? Então, a gente não cria, a gente transforma. Então, a música, a arte, para mim, não é criação, é transformação, né? Então, tem uma referência eu não sei se transformação é a palavra, mas, enfim, é uma discussão, porque eu acho que na área da criação como um todo, você tem o seu conjunto de repertórios. Referências? De referências. De repertório, digo, de conhecer coisas. Eu conheço inúmeras coisas. E aquele conjunto de conhecimento vai fazer você criar, vai te proporcionar criar alguma coisa. E por isso que quanto mais informações ou acerca de um determinado tema, mais criativo você pode ser sobre aquilo, porque você tem referências, você construiu um conjunto de repertório no seu conhecimento que pode fazer você, de fato, trazer algo novo. O que não necessariamente é uma cópia, exato, ou que é um ramo daquilo. Pode ser algo totalmente novo. Totalmente novo? Aí é que tá. Nunca. Get you. Vamos lá. E falando de tempo, né? Eu falei de tempo, né, de duração de um artista que já morreu há mais de 100, 200, 300 anos, mas e o tempo de duração de uma obra? Em minutos ou em horas, né? Alguém consegue cantar uma música com mais de 30 segundos hoje em dia? Pois olha, eu mesmo.
Você consegue decorar uma música de 2 minutos. 2 minutos virou longa-metragem já na música, né? Se for comparar, né, antigamente, quando faziam aqueles repertórios de horas e agora 30 segundos é difícil de decorar. E o Culpa quê? de quem, né? Dos TikTokers. Culpa é do tempo que falta, né? O mundo tá acelerado, né? A gente tem muita coisa para ver, muita coisa para fazer, muita coisa para ler, muito para assistir, muito para se informar, muito para escutar, muito para conversar. Será que isso vai influenciar, essa questão do tempo, vai influenciar, porque vamos pegar as composições de Bach. Olha o tempo que era cada obra para agora as composições atuais. Isso será, essa questão do tempo vai ter uma influência tão grande em relação a essa, eu vou falar qualidade, mas Sim, a característica. Forma, né? característica. Eu acho que vai, né? Eu acho que já tá ali. O exemplo tá aqui. Tá aí. As músicas, muito compositor atual tá criando uma música que já começa os primeiros 30 segundos com, sei lá, um riff muito poderoso ou um refrão pegajoso para cair no TikTok. Se eu não me engano, Caio, não é uma Maneskin, uma banda aí que tá aí agora? Maneskin, uma banda italiana. Maneskin, uma banda italiana, né? Que a minha filha, né, que tem 14 anos, adora, né, essa banda. É banda de trend, jovem. É banda trend, né? Eu não eles ganharam aquele festival Eurovision esse ano. E aí estouraram com uma música que é uma regravação. A música que eles estouraram, a Begging, é uma regravação de uma música, não sei se da década de 60 ou de 70, uma música mais antiguinha, mas que eles puseram e eu senti essa pegada até agora. Eu não sabia, o Caio que tá me dizendo, eu não sabia disso aí, mas eu senti essa pegada assim um pouco vintage assim, né, já na música assim. E pô, eu pensei, estão trazendo de volta um pouco, né, dessa coisa, né, musical mais assim, instrumental, né, para as músicas mais e elaborada. menos eletrônica, né? Porque a música cada vez ela vai ficando mais eletrônica, né? E conforme o passar da tecnologia vai ampliando as formas de compor, né? Então hoje uma pessoa em casa compõe com o celular, né? Então ela é totalmente digital. E essa galera que traz ainda essa musicalidade que hoje já chama de vintage, né? A gente já chama. Um nome bonitinho. Para não chamar de velho, né? Então, a galera que traz isso aí, pra mim, assim, eu já valorizo bastante, assim, sabe? Principalmente pra galera que é nova, cara. Eu que sou músico, né? E penso, assim, né, que a gente precisa cada vez mais culturalizar as pessoas e não desculturalizar, né? Sabe? Que é um processo que também está acontecendo, na minha opinião, sabe? A desculturalização das pessoas. Isso é de mim, de todo mundo, né? Cada vez menos a gente tem tempo, né, para ficar ouvindo uma música de 10 minutos, para ler um livro de não sei quantas páginas. Mas será que essa afirmação é verdadeira? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei a observar o meu próprio tempo. Sim. Eu passo, né, 8, 9 horas aqui, estou lá trabalhando e eu raramente vejo uma rede social, coisa assim, quando estou aqui, raramente, porque estou... A não ser as da própria SCAR para acompanhar. Pagando de Caxias. Pagando de Caxias, exatamente. Não, mas eu acabo CDF. eu acabo esquecendo, eu tiro essa... eu tô aqui para confirmar. Sei. Mas eu saio daqui, a primeira coisa que eu faço quando eu estou esperando a minha carona é abrir a rede social. E aí, com isso, eu me vejo em casa, muitas vezes, também olhando a minha rede social. E aí... A pergunta, será que de fato a gente tem menos tempo? Ou a gente está levando o nosso tempo para uma coisa que talvez, né, não seja tão necessário assim? Talvez a gente tenha que começar a criar regra para o nosso próprio tempo? Para poder ter tempo? Mas aí que entra o pouco tempo. É muita coisa, na verdade, né? Para fazer, né? Se tu pensar, antes a gente tinha, né, a TV, né? Antigamente, assim, quando eu era criança, era a TV, cara, que tu tinha... entretenimento, né? Era televisão ou rádio, né? Então, vamos dizer assim, era o que a gente tinha, daí às vezes tu chegava lá, tinha 4, 5 canais na televisão só, daí tu ia lá, não tem nada que eu tô gostando, vou fazer outra coisa, desliga a TV, vou fazer outra coisa. Agora não, cara. Sempre tu vai achar alguma coisa que tu goste pra ver ou pra,
Sabe, ocupar o teu tempo. Então é por isso Na verdade, você fica com a fila, né? De coisas que você Fica quer com uma ver e não fila dá de tempo. coisa, Pilha de exatamente. livro, fila de de série, série, de filme, Por coisa acaso assim. nem TV tem. Sabe? E aí, tipo, como é que tu escapa disso aí? Sem ser um zen budista. Mas sabe uma coisa que eu falei, brinquei antes no papo, que tem obras de arte que duram 24 horas, né? Estava me referindo, se você não entendeu a referência, estava me referindo aos stories do Instagram. Sim. Mas se você olhar a evolução de rede social, lá desde o Orkut... Tu teve Orkut, Fran? Tive. Ó. Eu sempre acho que a Fran é mais nova ou ela é mais precoce do que eu penso. Só tem cara de jovem. Mas você tem o Orkut, que era basicamente uma rede social no cerne da palavra, que você se conectava com amigos e parentes. O Facebook evoluiu, né, veio para mais ou menos a mesma coisa. Você se liga com a parentada, e por isso que o jovem foge do Facebook, porque quando começa a tia, a mãe comentar nas fotos. Aí você tem o Instagram, que começou como uma rede de fotos bonitas, paisagens, comidas e tal, filtros. Só para iPhone era no começo. No começo era. E aí hoje você tem... E o Instagram você já abriu um pouquinho o leque. O Twitter você abre mais o leque ainda. Você quase não tem... Quem usa o Twitter bastante quase não tem conhecidos de verdade no Twitter. Não tem parente, por exemplo, quase. E aí o TikTok, que, né, do momento agora... no meu TikTok, eu não sigo ninguém que eu conheço. Tem um outro lá que apareceu que você, assim, nem dá bola e não aparece porque ele tem um algoritmo diferente, que ele te mostra coisas. E o TikTok, para mim, hoje, é uma rede de entretenimento. É isso. Porque ao invés de eu saber que a tia Cotinha viajou para Porto Seguro ou que a minha prima casou, ali no TikTok eu tenho gente fazendo humor, eu tenho gente fazendo, né, conteúdo que acaba sendo divertido. Mostrando a bunda. No meu não tem. Tem de tudo. Tem de Aí tudo depende e do algoritmo, aí ele mostra o que você está mais interessado. Cada um mostra o que quer mostrar, cada um mostra o que quer mostrar e cada um vê o que está a fim de ver. Eu sou super a favor desse conteúdo aberto. Eu não Tá? vou complicar aqui, O Caio. algoritmo do TikTok é tão poderoso e tão secreto que eles estão vendendo a tecnologia. O cara do Instagram aí tá querendo... Mas eles estão... A empresa que controla o TikTok está vendendo. Mas, enfim. Mas falando disso, está surgindo novas artes. Antigamente você só tinha o cinema, os filmes tinham 2 horas, agora você tem praticamente curtíssimas metragens de 1 minuto. 15 segundos. 15 segundos. Mas aí, onde é que eu quero chegar é que a gente tem um caso aqui na Scar, né, do vídeo que está bombando no nosso TikTok, já está com quantas mil visualizações? 600 mil. Quase 600. 600k, 601 para ser mais exato. Chegou já a 600? Então, passou olha de só. 600, hoje 27 então. de agosto, o vídeo passou de 600 mil visualizações no TikTok, saiu de, sei lá, 300 para 3 mil seguidores, mais ou menos, né? Sim. Mais ou menos Tava com nessa 500 faixa, e assim, quer pouquinho, dizer... Tá chegando a 4 mil agora. Então, cresceu quase 10 vezes o número de seguidores do TikTok da Scar, muito por causa de um vídeo que a trilha sonora é Mozart. Mozart. Marcha turca. E aí, dorme com um barulho desse agora. O cara que morreu em, sei lá, não vou lembrar, putz, alguém me lembra o ano que Mozart morreu, vai. Vamos deixar quieto. Ok, deixa quieto. Você aí, ouvinte, pega o Google e dá uma olhada. Wikipédia. Mas morreu há mais de 100 anos, né, com certeza. E mais de 200, talvez. 1700, alguma coisa, talvez, Mozart. Mas, enfim, Mozart, já morto, enterrado, está fazendo sucesso no TikTok da Scar hoje. E aí, qual que é a diferença de erudito e popular? Tem? Eu acho que aí não é um curta-metragem, é um mini-metragem. Esse é o vídeo do TikTok. E como você falou no começo, o TikTok, ele é entretenimento. E aí, a pegada da música neste aspecto não é o que vai fazer a diferença, mas sim a dinâmica da construção da história. Da história, porque a história em si. E aí eu levaria a culpa disso para o audiovisual.
e não para a música. Porque a narrativa do vídeo, que começa com um primeiro tocando, e aí tá lá em 400 e poucas vezes tentativas, já que está tocando uma determinada peça em um determinado tempo, que faz as pessoas curtirem, sob a minha ótica, né? E não o tema propriamente dito. E o virtuosismo, né? O virtuosismo é algo que, desde o início da humanidade... Sim, que brilha os olhos, né? Sim. Alucina as pessoas, né? As pessoas ficam encantadas, né? Em ver alguém fazer algo de espetacular. Seja no esporte, seja nas artes, seja em qualquer coisa. Assim como tu comentou, um quadro extremamente realista é impressionante de tu ver. Por quê? Tu não precisa ser um técnico em arte para dizer que aquilo é muito bom. Certo? Qualquer pessoa leiga vai olhar um quadro que parece uma fotografia pintado à mão, a óleo, e vai dizer, não, isso aqui o cara é muito bom para fazer isso. Certo? Um cara tocando piano muito rápido. Tu não precisa ser um especialista para dizer que o cara passou muito tempo para fazer aquilo, certo? Então, é por isso que, né, ali entram vários fatores, como a Edilma disse, né? O lance do desafio, o lance da pegada e uma pitada da música, que também é uma música que já está no inconsciente coletivo, né? Assim, de desenhos animados, de filmes, trilhas sonoras. Então, essas músicas clássicas, principalmente esse período clássico, elas estão muito no inconsciente coletivo. Sabe por quê? Por causa que foram usadas no audiovisual em abundância, né? Por uma razão bem específica. Não paga direito autoral, né? O que você acha, Fran, que tem a ver com o segredo do nosso TikTok? Olha, então, é basicamente o que ele disse, assim, porque o que mais comentaram, por exemplo, os comentários que mais tinha nesse vídeo é justamente isso. Nossa, como, né, eu não chego nem perto disso, na agilidade e tal, então essa coisa de... Quem né, sabe daqui 10 anos eu chego lá. Quem sabe daqui a 10 anos eu chego lá, ou eu nunca vou chegar... Teve comentário até assim, sabe? Eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou conseguir tocar dessa forma. Então, é o que o pessoal olha assim, nossa... de forma inconsciente fica a música do Mozart, que a gente sabe que é do Mozart. Sim. Mas, para eles não vão... Tem algumas pessoas que nem vão saber de quem que é a música, não vão saber o nome do compositor, o nome da música... só que a pessoa soube tocar. O TikTok ainda rápido, hoje, ó. né, me corrija se eu tô errado, mas ele marca ali embaixo a musiquinha que tu usou, por exemplo, essa do Mozart, marca que é do Mozart? Não, ali? depende. Às vezes, quando ela reconhece a música, sim. Se ela reconhece a música, ela marca qual que é. Mas se ela não reconhece, ela não... Porque a música foi tocada de verdade, né? Não foi um som que você Teve pegou lá. uma música, inclusive, que nós postamos, que é a Drives, que foi tocado apenas pelo piano. E eu joguei lá e ela reconheceu, que na verdade é uma música cantada, né? E ela reconheceu e daí ela jogou lá que é uma música, colocou o nome e tal da música. Que legal. Mas eu vou reformular então a minha provocação. Hoje, no mundo da música sertaneja popular brasileira, você tem centros de criação, de composição. Tem casas, Mato Grosso, Goiás, sei lá, São Paulo também, mas tem vários compositores que ficam morando nessas casas, 4, 5 compositores morando na mesma casa, e compondo, junto, separado, ficam ali só fazendo isso e ficam mandando para cantores, para artistas, fiz uma música nova, tá aqui, manda para 1, para 2, alguém pega e emplaca. Né? E eles já fazem essas composições hoje em dia, muito pensando que precisa ter um refrão que vai pegar no show, precisa ter um refrão que vai pegar no TikTok, precisa ter um refrão para ser usado, repetido, blá, 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 blá. A gente usou uma música do Mozart que ele com certeza não pensou no TikTok, né, por mais gênio que ele fosse, né, mas que foi pego um trecho que é matador pro TikTok, que tem ali 30 segundos ou 1 minuto ele tem? Tem 30 segundos, se não me engano. Então, tem 30 segundos ali de um trecho da música que você reconhece, que é matador, que ele com certeza não pensou no TikTok, mas ele pensou dentro de uma sinfonia de, 2 horas, alguns trechos matadores. Ele sabia. Com certeza. Né? Beethoven sabia que tinha... Beethoven, meu Deus. Aquele motivo... Pam, 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 pois pam, é. pam, 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 Isso é puro TikTok em 1700, sei lá quanto.
né? Mas é isso aí. Né? Mas Mas isso já está na cabeça do artista. Pode ser. Né? E isso, na verdade, eu acho que já vem em encontro com aquilo que a gente falou no outro, né? Que é... Tipo... Como que o artista faz, assim, para encontrar esses caminhos e as linguagens elas vão se adaptando, né? Hoje a gente fala em TikTok. Mas antigamente o Mozart tinha que agradar alguém. Ele tinha que fazer um trecho que fosse fácil de lembrar. No caso desses, né, compositores eruditos, principalmente assim que eles compunham já por encomenda. Então ele tinha que agradar algum ouvinte lá em específico, ele tinha que agradar. Então, quem encomendou a obra. Exatamente. Assim como nós hoje aqui, a Fran que faz ali o trabalho com o TikTok da Scar, tem que encontrar esses pontos que agradam o público. Sabe? Tem que encontrar esse 30 segundos de música do Mozart que vai dar um vídeo certo. Você quer me dizer que todo o processo de criação é só para agradar alguém? Não é criação pela própria criação? Não todo, né? Não é todo o processo, né? Mas a criação ela vem de encontro com uma conexão entre você e o público, né? Isso é conexão, né? Então tu tem músicas que vão conectar só contigo, tem músicas que vão se conectar só contigo e elas vão ficar só para ti. Né? Agora, se tu compõe algo que vai se conectar com outras pessoas, então automaticamente tu já está pensando isso conscientemente ou inconscientemente, né, num coletivo, em agradar tanto a ti, quanto agradar a tua mãe, ou quanto agradar quem tu vai presentear essa música, né, ou quem tu vai vender essa música, porque como sempre, né, querendo ou não, a arte sempre foi um produto, sabe? Sempre, desde o início da arte, ela foi um produto, né? Ela foi comercializada de uma maneira... Muda o tamanho da corte, né? O Mozart tinha que agradar o rei, a rainha e mais os súditos ali que estavam na corte, uns 40, 50. Agora você tem que agradar 40, 50 milhões. Mas assim, claro, compreendo tudo isso que a gente está falando em relação a essa produção a pedido. Que é o que acontecia à época e que hoje, de alguma forma, a maior parte da produção é para agradar um determinado nicho, né? Agora cada vez mais e mais e mais nichado. Mas eu acredito que tem produções que não têm objetivo zero de agradar qualquer um. Claro. O objetivo é a criação pela própria criação e, neste momento, que você produz algo na criação pela própria criação. E isso vem algo que vem à tona, é onde talvez ocorre essa transformação, sabe? Da criação mesmo, porque como antes a gente já vinha falando, isso a maioria parece tanta cópia, parece tanta coisas já parecidas e com pequenas nuances. Acho que quando se faz algo da criação pela própria criação, ele elimina essa questão, ou diminui consideravelmente essa questão de ser, né, um produto do contexto. Sim, ou menos durável, né? Faz sentido. Faz todo sentido, né? Uma obra mais verdadeira, né? Tu quer dizer, né? Que tenha mais conexão contigo do que com o externo só, né? Sim, com certeza. E tem muita gente que compõe pensando nisso e que se priva, né? Às vezes como é que chama assim, de confortos, sabe, que a gente tem mundanos, né, assim, em troca dessa verdade. Então, na nossa conversa passada, você citou um músico que em um determinado momento ele não concordava com... Sim, o Schoenberg. Esse é um exemplo. É uma ruptura, né, do sistema, né? É uma ruptura do sistema. Ele parou, não produziu apenas para o contexto, para o mercado, para alguém. Ele é em aspas. Vamos abrir umas aspas aqui. O Schoenberg, ele era bem comercial. Então, mas você pega eu lembro um exemplo, o George Clooney, o ator. Ele faz filmes, né, blockbuster, de ir para o cinema e render milhões. E aí ele pega o cachezinho dele, vai lá e financia um filme
Que às vezes ele dirige e tal, independente, com algum tema mais espinhoso e tal, e ele fica nessa brincadeira. Vou lá, faço um filme, ganho dinheiro, Claro. e aí eu, com o meu dinheiro, vou lá e faço o filme que eu quero. Exatamente. E aí ele tá livre para criar o que ele bem quer, né? Claro. Sem amarras, né, comerciais, né? E isso aí é o suprassumo da arte, né? Não deixa de ser um dos respiros, né, dos artistas, né? Porque assim como a gente vem dizendo, o artista precisa sobreviver, né? Viver, não sobreviver. Isso aí, né? Então, baseado nisso aí, a gente consegue já ter algumas conclusões sobre arte, né? E vida do artista, né? E que, sim, acho que o que fica é que popular, erudito, eu não vejo mais muita barreira. E né? que nós aqui também não sabemos nada de popular erudito, né? Então, Não, porque... nem é o foco saber ele na literatura. Exatamente. E aí aqui já pegando um gancho em relação ao artista viver. E aí é o artista de uma maneira geral e é um cuidado que nós aqui temos muito grande e que a gente tenta conscientizar o externo, porque muitas vezes num passado, agora já não mais tanto, mas manda o artista ir lá tocar em algum lugar, a gente não vai pagar nada porque ele está se divertindo tocando, ou vamos fazer uma peça para não sei aonde, vamos produzir, mas não precisa pagar cachê porque ele gosta tanto de fazer aquilo. Então, pegando um gancho nesse do artista viver, esse é o produto que ele entrega, assim como em uma empresa entrega uma peça e ela não dá de graça porque ela se divertiu fazendo aquilo, né? Faz parte, é o que Mas eu compreendo um pouco isso aí, sabe? Essa visão das pessoas, assim, porque é muito divertido fazer, né? A arte, sabe? Pra mim, assim, eu vou lá fazer um show. Jamais vou lá tocar de graça. Mas é muito divertido fazer aquilo. Eu gosto muito de fazer. Mas aí tem a ver com você escolheu a profissão que te diverte. É uma outra. Tá em outro lugar. Mas não tem tá na profissões, discussão né, de que eu aquilo. acho assim que não tem como se divertir ou tem como se divertir em todas. Tem Tem todas. gente que adora fazer uma planilha. Calma aí, tem verdade. todas as profissões. Tem gente. A gente adora uma planilha, né, cara? Sim, eu gosto daí. Tem gente que prefere morrer a estar aqui falando no microfone como a gente tá. Isso é verdade. Ela dá cara, né? Tá o Cani sentou aqui pra fazer uma foto e já ficou todo tremendo, não queria mais. Logo, logo ele vem aqui falar com a gente também. Muito bem. Conclusões, então, não existe erudito, não existe popular, é tudo uma mistura boa. Existir existe. Existem os rótulos. Os rótulos. Isso aí. Mas a música é música, né? O que a gente, A arte é arte. sob o meu olhar, tem que cuidar é que a distinção de qualidade não está no estilo. A distinção de qualidade está no primor da execução, da interpretação, do que está se propondo, da dedicação, do estudo. E em termos de qualidade, o que tem qualidade para um, para outro, em termos de o que é bom ou ruim, o que é bom para mim pode não ser para o outro. Então, a rotulação é que não deveria ser tão a ferro e fogo no julgamento daquela obra. Julgamento é o problema, né? Julgar arte é um grande perigo, né? Quando tu começa a julgar a arte, analisar com os teus olhos, com os teus gostos, com a tua vivência, com a tua percepção, né? E muitas vezes dizer assim, tá tocando lá uma música, isso não é arte. Que eu já ouvi falar, Quem é né? você para julgar? Quem é você na fila do pão para julgar? Eu já ouvi, por exemplo, músicos, né, de gabarito artístico, né, vamos dizer assim, artístico não, mas gabarito de conhecimento? Universitário, assim, né? Então, falando que, por exemplo, funk carioca não é arte, né? Então, isso pra mim é uma ofensa, né? Clássico brasileiro. Isso é ofensa, né? O funk recebe o mesmo preconceito que o samba recebeu, que o blues recebeu, que o jazz recebeu, isso por aí vai. E que volta naquele papo de antes das origens, de onde vem, quem faz, quem produz, a história que tem por trás disso.
né? E não só a estética, né? Resumindo, o que te agrada é o que te faz bem, O que mexe contigo, que né? mexe contigo. Mas isso também não quer dizer que a gente não pode deixar de olhar o que tem do lado, né? Exatamente. Procurar outros gostos, né? Outros sabores, né? Exato. O que seria do feijão se eu só comesse arroz? Né? Isso. Eu não ia saber nunca o gosto dele, né? Se eu só experimentar uma coisa. E acho que principalmente também não ficar parado no tempo, né? Não é porque aquilo marcou a tua adolescência, né? Ou aquilo tem séculos de identidade que é bom e que só você pode consumir aquilo, né? Legal você ouvir a música da sua adolescência, mas abre o olho para a música que está tocando agora também, não só para música, para literatura, etc. E o vice-versa, né? Os jovens, né? Os mais novos, ouvirem as músicas antigas, Também. ouvirem as referências, sabe? Conhecer desde o começo até o meio, até agora, sabe? Isso é tão fácil, né? Pega uma banda Hoje? que você gosta e lê uma entrevista, sempre vai ter uma pergunta: quem que te influenciou? O cara vai falar o nome de 2, 3 bandas, músicos, vai atrás dessas 2, 3, aí vai Ou que nem procurar aquele quem outro- influenciou aquele. Quando você vai ver, vai chegar lá atrás Como do é o músico. nome? Maneskin? Maneskin. Maneskin ali, que já faz regravações de outros artistas. Vai atrás desse artista, descobre a obra dele, sabe? Desse artista tu vai encontrar outro, e outro, e outro, e outro. E assim o teu repertório vai fim. aumentando. Né? Respeito e diversidade Acima de tudo. acima de tudo. Sim. E aí, falando em diversidade, eu me lembro das redes sociais da SCAR, que tem muita diversidade de conteúdo. É isso? Uhum. Isso aí. Tem. E Oh, qual... eu lembrei de falar das nossas redes Isso aí, sociais. não podemos esquecer. E quais são as nossas redes sociais que tem toda essa diversidade de conteúdo? Fran, vai lá. Vamos lá, nós temos o nosso TikTok, que já foi mencionado aqui. Que é, E qual é o endereço? é o @scarcultural. E nós temos também o nosso Instagram, né? Instagram e Facebook. E Facebook. E qual é o endereço? @Scar Centro Cultural. Muito bem. Nós também temos um canal do YouTube. É aqui onde estamos. E o que tem mais lá? É bem aqui, Dilma, o canal do YouTube. É nessa sala? É aqui. É aqui é o YouTube. Tá aí. Seja bem-vindo Você não ao sabia, mas você YouTube. está no YouTube. Nossa, é pequenininho o YouTube. Achei que era maior. É aqui, galera. Bem-vindos. Essa salinha aqui é o YouTube. É, E o que nós temos lá? Tem documentário da SCAR, tem um monte de um apresentação, pouco de tem tudo. um monte de Tem até material. aulas lá, tem Muito de bem. tudo. Isso aí, é só seguir, dar o joinha, se inscrever. Deixa o seu like. Deixe seu Faz like. tudo que for possível aí. Aperta Se no martelinho, inscreva. no tudo ali. E se quiser dar um dinheiro, manda uma mensagem que a gente manda pix. A gente manda a chave, só fazer um pix. Muito bem. Beleza? Hora de dar tchau.